Fala família dessa futebol, firmeza? Família, tô aqui pra gente analisar os jogos do Campeonato Paulista que se iniciou na data desse sábado, 14 de janeiro. Tô muito feliz que os jogos voltaram e vamos falar de futebol realmente aqui com vocês. A gente tá falando muito do mercado, né? Confesso que não é o que eu mais gosto de falar, gosto de comentar jogo mesmo. E eu me sinto mais à vontade até fazendo essas análises. Falando do jogo em si, o Palmeiras teve muito volume, arrematou muitas vezes no gol do São Bento, mas acabou que não conseguiu abrir o placar. Né? O Palmeiras também deu muito, principalmente no segundo tempo, de bolas alçadas na área, jogada de escanteio que costuma ser muito forte, né? O Gustavo Gomes acertou uma bola na trave no primeiro tempo. O Zé Rafael levou muito perigo no segundo tempo. O Jailson, o Hendrick, a única jogada aérea assim, a única jogada não aérea, né? Que o Palmeiras acabou criando. Foi a do Hendrick, né? Que ele veio carregando a bola e chutou de fora da área. O goleiro do São Bento fez uma bela defesa. Chute muito forte do Hendrick. É impressionante pela idade que ele tem, conseguir bater tão forte assim na bola. Normalmente os jogadores da idade dele tem boa precisão, boa técnica, mas não tem a força, né, a explosão que ele tem no arremate, como ele demonstra ter. O Hendrick foi pouco participativo do jogo, não por culpa dele, na minha opinião, mas porque o Palmeiras enfrentou muita dificuldade para criar o jogo por dentro, pelo meio. Precisou usar muito ali o Rony e o Dudu pelas beiradas e os dois assim estavam sozinhos e em muitos momentos, né, as triangulações com os laterais e com o meio de campo não aconteciam e o jogo do Palmeiras ficou muito estático, né? Foi um jogo muito emocional. Isso facilitou a marcação do São Bento, na minha opinião, que fez muito bem, né? O São Bento com os 11 atrás, tentando especular alguma coisa na frente, conseguiu finalizar mais vezes ao gol do que o Palmeiras, mas acabou não sendo efetivo também, né? Obrigou o Everton a fazer algumas defesas difíceis ali, até, mas talvez teve volume, criou. Teve 2 gols impedidos, um no primeiro tempo e outro no segundo. O do Dudu, eu acho que mesmo com o VAR ali, eu não tive tanta certeza que o Dudu estava dividido. Talvez ali o ombro, mas enfim, é um lance difícil, então não tem o que dizer do Bandeira do VAR também, né, na verdade, que foi quem anulou o gol, não foi o Bandeira, né, que assinalou. Mas foi uma partida onde o Palmeiras demonstrou algumas deficiências que não tinha na temporada passada, mas que o Abel com certeza vai achar algumas soluções para os desfalques, né, que vai acabar tendo, porque né, foi o primeiro jogo sem o Scarpa e sem o Danilo. E realmente a gente viu ontem o quanto esses jogadores vão fazer falta ao longo da temporada. Muito se fala de trazer um substituto aí do Danilo, mas são especulações, né? Falam muito do Jean Lucas, ex-Flamengo, ex-Santos também, né? Na verdade ele foi revelado pelo Flamengo, mas se destacou no Santos. Matheus Henrique também. Particularmente é um jogador que eu gosto muito. Ex-Grêmio, que tá no Sassuolo. O Jean Lucas tá no Mônaco, não joga lá, né? Nenhum dos dois joga de titular nesses times. Mas são só especulações. E no lugar do Scarpa se fala muito do Claudinho, né? É um jogador que me agrada muito, mas que também a diretoria não assinou nada em relação a isso. Bom, por enquanto é isso que o Palmeiras tem. Eu acho que os jogadores que tem lá tem capacidade de substituir a altura, jogadores que saíram, claro, dentro das suas próprias características. Mas tem como o Palmeiras se reinventar assim, com certeza nessa temporada.
Bom, família, é isso aí, em relação ao jogo do Palmeiras. Falar aqui agora do jogo do Santos. O Santos recebeu o Mirassol na Vila Belmiro, um jogo de muitas homenagens, né? Ao Pelé, merecidamente, o nosso ícone aí do esporte, a maior lenda do esporte aí, não tenho o que dizer, e as homenagens foram muito mais bonitas do que o jogo em si. Apesar de eu ter gostado da maneira que o Odair Helma postou a equipe do Santos, ela apresentou dificuldades, né? Na hora de recompor com essa formação, com Marcos Leonardo, Ângelo, Mendonça e Soteldo. É um time muito ofensivo, que com a bola é muito promissor, apesar de ter errado bastante. Né? Ontem acabou não criando tanto, né, em relação àquilo que a gente imaginava pela escalação, mas é um time que me parece muito promissor ofensivamente. Defensivamente tem que corrigir algumas coisas, até relacionado ao primeiro gol do Mirassol. O gol sai porque, primeiro, uma falha individual ali do João Paulo, mas o Mirassol teve mais volume do que o Santos, muito pelo primeiro tempo. Muito ruim do Santos, né? Na parte defensiva, porque com 4 jogadores ofensivos, ninguém encostava ali no primeiro volante do Mirassol. O Yuri, né? O Yuri teve muita liberdade no primeiro tempo e ele conseguiu organizar muito bem o time do Mirassol, que finalizou 14 vezes. Muitas dessas finalizações foram no primeiro tempo, onde o Santos ficou muito exposto. E 5 desses chutes foram um alvo, né? Acabou convertendo só um, que foi a falha do João Paulo, o goleiro do Santos. Mas é um time bastante insinuante também. O time do Mirassol vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano, né? E conseguiu dar um calor no Santos. No segundo tempo, o Santos consegue acertar essa marcação, né, que estava bem inexistente no primeiro tempo. O Mendonça ele começa a encostar mais ali no Yuri e o Mirassol perde a saída de bola. O Santos começa a roubar bolas importantes ali no meio de campo e sair em velocidade de contra-ataque. O primeiro gol foi do Marcos Leonardo e depois o Lucas Braga, no final da partida, faz o gol que dá a vitória para o Santos. E o Marcos Leonardo depois ainda perde mais um pênalti, né? O primeiro gol já foi de pênalti e no segundo tempo o Santos tem outro pênalti a favor, mas o Marcos Leonardo acaba desperdiçando o que seria o terceiro gol do Santos. O Lucas Braga entra no segundo tempo, dá mais consistência ainda para o meio que o Santos precisava, e ele tem uma saída de velocidade muito boa, daí o gol sai de uma infiltração dele dentro da área, aonde o Lucas Pires, se eu não me engano, o lateral do Santos, faz o cruzamento, não, foi o Soteldo, faz o cruzamento em diagonal, né, e ele entra em velocidade e faz o gol. E, cara, foi um jogo onde prevaleceu a Vila Belmiro do Santos. Na minha opinião, talvez, se esse jogo não fosse da Vila, o Santos não conseguiria ter essa disposição, né, esse ânimo de buscar o resultado, porque realmente, segundo o primeiro tempo, o do Santos foi valoroso, mas a força da Vila, dos torcedores, e também aquela missão no jogo de estreia, né, do Paulistão 2023, ainda mais o jogo que se remete muito a homenagear o Pelé. O Santos, seria muito triste o Santos sair perdedor, né, da partida. Acho que tudo isso mexeu com o brilho dos jogadores e eles conseguiram buscar o resultado. Foi um resultado que se construiu muito mais. Repito, apesar de ter gostado muito da escalação
mas foi muito mais na transpiração ali, né? No esforço do que propriamente na técnica, no modelo de jogo. E o Santos conseguiu o que importava, que eram os 3 pontos e para tentar se classificar em primeiro aí no seu grupo. Vou falar agora do jogo do Corinthians, que aconteceu hoje às 4 da tarde. O Corinthians foi até Bragança enfrentar o Bragantino e, cara, vou te falar que eu esperava mais do Corinthians e o Bragantino não esperava menos do Bragantino do que ele apresentou. Acho que o Bragantino fez um belo jogo, fez um jogo onde pressionou bastante o Corinthians, não deixava o Corinthians confortável quando o Corinthians tinha a bola, sufocou muito ali o meio de campo e conseguia roubar a maioria das bolas. O Bragantino finalizou 19 vezes ao gol, 6 chutes no alvo e teve uma posse de bola de 54%. E o Bragantino parecia ter ideias de jogo muito mais perceptíveis e muito mais concisas do que a do Corinthians. O Corinthians me parece que também tem uma ideia por trás, né? Tem uma construção aí que o Lázaro vai aprimorar ao longo do campeonato, mas que ainda tem muitas deficiências. Claro que faltam alguns jogadores, né? Que foram muito importantes. E na temporada passada, o Renato Augusto não jogou hoje. O Yuri Alberto também não foi nem relacionado. Acho que pela questão do contrato dele, né? Que ainda falta acertar tudo direitinho. Mas com o material humano que o Corinthians tinha, poderia ter feito muito melhor, na minha opinião. Acho que o Roger Guedes foi o jogador que mais participou, mas às vezes no momento ali de finalizar a jogada ele pecava ou escolhia mal, na minha opinião. E o Bragantino, cara, fez um jogo muito bom. O Arthur, na minha opinião, foi o melhor jogador do Bragantino. E o Caixinha, é o nome do treinador do Bragantino, ele não tem medo de ousar, tá ligado? Ele não tem medo de errar. Porque ele fez modificações no segundo tempo, que deixaram o Bragantino mais ofensivo. O Arthur foi jogar de atacante no segundo tempo. O Luan Cândido entrou na lateral e o Capixaba foi jogar na segunda linha. O Bragantino, assim, taticamente, eu diria que se sobressaiu muito em relação ao Corinthians e conseguiu sair com o resultado positivo. O gol do Arthur já no segundo tempo e poderia ter sido mais. O Bragantino, se não fosse o Cássio. O Cássio realmente fez pelo menos 2 defesas ali muito importantes. Uma no chute do Alejandro, que parecia que era a gaveta. E o Cássio, como sempre, com toda a sua envergadura, consegue tirar a bola. E outra, se eu não me engano, foi no próprio chute do Arthur, que ele fez uma defesaça também. Uma bola rasteira que ele tirou muito bem. Então, o Corinthians me parece que vai ter que trilhar um novo caminho de novo, né? Porque esse jogo de estreia foi muito abaixo do que o Corinthians vinha apresentando no final da temporada passada. Apesar de não achar uma atuação horrorosa do Corinthians. Eu acho que a estratégia do Bragantino ela foi superior e, de certa forma, surpreendeu o Lázaro e o Bragantino conseguiu sair com a vitória merecida. Eu falo agora do jogo de São Paulo. O São Paulo que enfrentou o Ituano no Morumbi e o São Paulo também, muito do que foi o jogo do Palmeiras foi do jogo de São Paulo hoje. O São Paulo finalizou 22 vezes, apenas 4 chutes no alvo. Mas o jogo muito burocrático, também de São Paulo, muita dificuldade para criar. O Ituano na sua, né, jogando com os 11 atrás, tentando circular alguma coisa lá na frente. São Paulo teve uma posse de bola
muito superior, né, de 77%, com 732 passes, vai ser nenhuma efetividade. Falta um jogador de organização do São Paulo. O São Paulo, o Rogério ele tem ideia de jogar com dois jogadores de beirada, mas que, por exemplo, numa estratégia como a do Ituano, isso não vai ter muita efetividade, do meu ponto de vista. Então você tem que circular essa bola mais no meio de campo, tentar fazer um balanço da defesa do adversário, para tentar infiltrar uma bola, né? E com dois jogadores de beirada. E o Luciano sendo o 10 ali, vamos dizer, isso não funcionou. O São Paulo foi muito pobre na criação. Os poucos momentos perigosos que o São Paulo teve na partida foram de erros ali da marcação do Ituano. Isso é muito pouco, né? No vídeo que eu gravei aqui, falando sobre as contratações dos times, eu cheguei a comentar que, assim, no meu ponto de vista, o São Paulo não contratou nenhum jogador que mude o patamar do time. São jogadores operários, vamos dizer assim, jogadores que regular para bom, né? Eu diria nenhum jogador extremamente brilhante, tecnicamente, nem nada disso. Pode ser que surja, né? Pode ser que algum desses aí virem. O Galo é um jogador muito promissor, mas que ainda não demonstrou tudo aquilo que eventualmente ele possa jogar. O Wellington Rato é um jogador que ele precisa de espaço para desenvolver o futebol dele. E espaço é o que ele menos vai ter jogando com a camisa do São Paulo, né? Porque os times que jogam contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, eles vão se defender. Eles vão diminuir o espaço dentro de campo. E eu não sei se isso vai fazer com que o Wellington Rato ele mostre o melhor que ele tem para dar. Mas assim, foram escolhas do Rogério. A gente sabe que ele queria muito mais jogadores do que a diretoria realmente pôde entregar para ele. Ele deu uma declaração essa semana, o Rogério Ceni, que eu achei muito interessante, né? Quando ele foi questionado sobre o possível retorno do Lucas. E ele disse que ele não está livre ainda de um torcedor de São Paulo. E ele falou que é muito amigo do Lucas e tudo mais, que falou de 2012, né? Que ele deu a faixa de capitão. O Lucas ergueu o troféu. O Lucas é a maior joia recente aí do São Paulo, mas realmente o Rogério ele tem razão quando ele fala que ele não vai ficar falando do retorno do Lucas agora, porque não dá realmente pra iludir o torcedor, né? O Lucas tem 30 anos, 31, né, se eu não me engano. E mesmo que ele não fique no Tottenham, ele tem mercado na Europa, né? E não dá pra competir com salário europeu. A gente não consegue. Se o jogador não quiser voltar realmente, ele não vai voltar. Porque o Lucas deve ganhar por volta de, sei lá, 2 milhões e meio de reais lá no Tottenham. Ele não vai voltar pro Brasil pra ganhar metade disso. Entendeu? Tá, o amor, tá, cara. Eu já até sei, mas eu acho que o Lucas, ele tem muito mercado na Europa. E ele é um jogador que tem muito a agregar aí num time de primeira ou até mesmo segunda prateleira da Europa, que discute a Champions League, né? Bom, então é isso, família. O vídeo vai ficando por aqui. O canal nesse início, ele vai focar, nesse retorno, né? Vai focar muito no Campeonato Paulista, mas a gente vai falar da maioria dos campeonatos regionais quando estiverem na fase mais decisiva. Eu acompanhei um pouco o do Carioca também esse final de semana e eu vi o começo do Vasco, eu vi o Fluminense vencendo, né? O Botafogo também tropeçando e o Flamengo jogou com o time titular hoje. Mas a gente não, vai focar mais no Paulista nesse momento. E quando chegar nas fases decisivas dos outros campeonatos regionais, a gente também vai estar comentando aqui. Valeu, família!